Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo fala o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Emmanuel comenta na lição 39 do livro Ceifa de Luz, compromisso pessoal. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito, qual ocorre em qualquer campo terrestre. Cultivador algum na gleba da alma pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja, e pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto que outros asseveram quase sempre com ironia que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange a elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria, mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade, em favor de si mesmo. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento em nos referindo à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece clara de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade numa lavra agrícola procede originariamente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore. Como também de mano de Deus a inteligência, a saúde, a coragem, o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. O objetivo do texto de hoje está sendo de chamar a atenção para a gente de que cada um tem um papel diferente aqui na Terra, e a gente já vem meditando nesses valores há bastante tempo, que ninguém é insubstituível. A gente vai ter vários personagens trabalhando em cada setor que o Emmanuel, para poder criar uma imagem para a gente de comparação para o nosso entendimento, ele usou a linguagem do campo aqui no texto de hoje. Então ele vem falando, tem gente que planta, mas depois que botou a semente, vai ter gente que vai acompanhar o vegetal que nasceu, vai ter gente que vai auxiliar, corrigir, podar, né, colher. Cada um faz uma coisa diferente. E ele vem falar também do serviço espiritual, cada um que, como diz Paulo de Tarso mesmo em uma das suas cartas, que é como se Jesus fosse uma árvore e nós fôssemos cada galho. Cada galho vai ter um objetivo diferente, mas a árvore toda é Jesus mesmo. E vem falando sobre as atividades que cada um de nós temos, porém chamando a atenção para alguns que acabam fugindo das obrigações porque não entendem ou não admitem essa solidariedade, esse todo. E realmente a gente vai ser aqui de opinião também que em alguns momentos isso chega a incomodar a gente fica pensando assim, né? Poxa, se eu fosse retirado hoje desse mundo, nesse momento, e levado para um outro lugar onde as pessoas não conhecessem esse mundo, e as pessoas começassem a perguntar para a gente, como é que é o mundo de vocês? Eu falo, lá tem televisão, lá tem internet, tem rádio, o que é isso? É uma caixa desse tamanho, em que as imagens passam. Não, mas como é que a gente faz para ter aquela imagem? Se eu quiser fazer uma televisão lá, eu não tenho conhecimentos para sair daqui, levar para um outro lugar e criar um rádio, criar uma televisão, quiçá a internet, né? E a gente ainda consegue ter alguns conhecimentos, mas conhecimentos primitivos ainda, conhecimentos até que, inclusive, se a gente fosse viver uma vida de floresta, né, uma vida mais primitiva, a gente também teria ainda problema com alguns desses princípios. Porque a gente fica aqui na vida moderna aprendendo o quê? Aprendendo a trocar resistência de chuveiro, a chamar alguém para fazer parte elétrica se der problema, só quando é uma coisa muito fácil que a gente coloca a mão para fazer também, a fazer uns serviços que ainda são apenas serviços mais imediatos da vida moderna. Mas a gente vai estudando, né, esse tempo todo que existe essa
solidariedade, cada um produzindo uma parte, para depois alguém juntar todas as peças. E é interessante que até nesse ponto, aquela pessoa que já pega a matéria já pronta para poder só fazer a finalização de tudo, ele também vai pesquisar e não vai saber também como é que se produziu todas as matérias que ele está utilizando. Então, quer dizer, até aquela pessoa que dá o toque final, ele também não vai saber fazer tudo, na grande maioria das vezes. São pouquíssimas as pessoas que reúnem esse conhecimento todo com relação a uma linha de produção. E a gente lembra aqui na metade do século passado, quando o Charlie Chaplin, né, fez aquele filme Tempos Modernos, e o tempo mostrava isso. Ele fazia até um personagem que ficava apertando os parafusos, mas em todo um sistema que cada um fazia uma parte para daqui a pouco ter um objeto no final pronto. E naquela época já se falava do automatismo, que é essa substituição das máquinas pelo homem, homens perdendo emprego para dando lugar para as máquinas, né? E que continua acontecendo cada vez mais nos dias de hoje. Cada vez que a internet, que os recursos vão evoluindo, mais gente vai perdendo emprego. Ele vem fazer essa observação para a gente, que tem pessoas que, por conta disso, parece que eu não estou produzindo nada, eu vou me limitar apenas a ou plantar, ou cuidar, ou colher, só apertar o parafuso ou juntar a peça no final. Né? Aí o que acontece? Ele vem dizer para a gente que muitos deles, convidados a compromissos edificantes, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo. Tem outros que asseveram, sempre com ironia, que não nasceram para ser líderes, fogem daquelas posições lá de cima. Ele vem dizendo, vem abandonando, vai ter gente para fazer? Vai, você que vai perder a oportunidade e vai ficar para trás, mas todos nós temos um papel, né, na criação. Por isso que falo que se Deus é criador, nós somos co-criadores, todos nós temos uma parcela. A nossa parcela, por enquanto, agora, nesse momento, né, enquanto a gente está fazendo esse vídeo, está sendo a de procurar promover, de alguma maneira, você abrir os olhos para a vida moral, para a vida espiritual. A começar por nós mesmos, é claro. Nós somos o primeiro beneficiado disso. Né, até por conta da disciplina que a gente vai adquirindo e dos conhecimentos também que a gente vai tendo contato diariamente. Mas não deixa de ser uma dessas etapas aí também. Existem várias etapas, existem vários serviços acontecendo. Hoje eu tenho a certeza absoluta disso, que o melhor serviço é aquele que você mete a mão para fazer mesmo. Então é legal fazer esse vídeo aqui, mas muito melhor do que fazer esse vídeo é você ir de encontro à pessoa que está morando na rua, é você ir de encontro à pessoa que está no hospital. Muito melhor do que aceitar um convite para fazer uma palestra é você ir de encontro mesmo ao trabalho, a pessoa está lá preparando comida, montando quentinha para levar para a rua. Isso, nos dias de hoje, a gente sabe, tem importância tanto um como o outro, tem. Mas esse trabalho diretamente te coloca em contato mais com o ser humano, com as dificuldades, com as dores. Ele é muito melhor do que a pessoa que simplesmente se resume só a ficar enclausurado fazendo o estudo para poder passar conhecimento teórico, puramente teórico. Mas ele vem aqui falando para a gente, vejamos a palavra do apóstolo Paulo, né? Quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. As oportunidades vêm de Deus e a gente gosta muito de uma frase que tem na introdução do livro Nosso Lar, fala, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando a gente esgota todas as oportunidades do trabalho que a gente está tendo agora, a gente naturalmente fica preparado para outros. A vida começa a abrir naturalmente. Agora eu já não aguento mais fazer isso, vou para outro canto. E a gente vai para um outro canto e começa a aprender novas coisas, novos aprendizados. E assim a gente vai atingindo a excelência aqui, aprendendo o máximo que a gente puder, já preparando a nossa predisposição para o que é a vida espiritual, que a vida espiritual é aprendizado até chegar à perfeição. Quando chegar à perfeição, o que acontece? A gente vai estar aqui orientando a todos os outros que estão aí na retaguarda. Igual a gente que está na retaguarda está sendo orientado por eles lá da frente. Mas podemos ter certeza que quando a gente vê um planeta em órbita ao redor de uma estrela, ali tem espíritos mais evoluídos que a gente trabalhando naquela harmonia. Um dia a gente vai chegar lá também.
Depende da gente cumprir essas pequenas responsabilidades agora. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.